Cheguei! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo. Aí sejam bem-vindos a mais um programa. Preparados para mais um Logados em Cristo? Então bora! Ficamos muito felizes com os comentários de vocês no vídeo anterior. Preparamos tudo com muito carinho e a gente tem bastante surpresa ainda por vir. Hoje, dando continuidade ao nosso vídeo sobre os 7 sacramentos, vamos conversar um pouquinho sobre a comunhão, que é um sacramento tão importante, tão lindo para a nossa religião católica. A gente vai chamar hoje para conversar a Terezinha Nascimento e ela vai conversar um pouquinho com a gente, tirar algumas dúvidas que o pessoal de casa mandou e alguns temas bem bacanas. Então, roda a vinheta! Eu canto, eu grito e não consigo mais parar. É forte, é vivo o seu amor neste lugar. Eu canto, eu grito. Olá, estamos aqui, né, Logados em Cristo. Fui convidada para falar um pouquinho para vocês, né, sobre a Eucaristia. Meu nome é Terezinha Nascimento, eu faço parte da catequese infantil. Mostrei a muitos alunos a importância da Eucaristia e hoje eu vim conversar um pouquinho aqui com vocês. Também faço parte do grupo de adolescentes. Seja muito bem-vinda, Terezinha. Estamos muito felizes com a sua presença aqui no nosso programa. Então vamos começar. A nossa primeira pergunta: o que é a Eucaristia? O que é Eucaristia, né, Esther? Eucaristia é um dos sacramentos e é um sacramento conhecido como sacramento do amor, porque através da Eucaristia, Jesus se dá em sacrifício para a nossa salvação. Então, quando recebemos a Eucaristia, nós realizamos um encontro pessoal com Jesus. Terezinha, conta pra gente, qual é a importância da gente receber esse sacramento? Nossa, como é importante a Eucaristia, gente. Receber Jesus na Eucaristia é assumir um compromisso com Deus, querer receber o alimento, o pão que desceu do céu. Aí a gente assume nosso compromisso, renova a nossa fé, que é um mistério, mas nós acreditamos que ali está presente Jesus no seu corpo e no seu sangue. Isso é maravilhoso. Tem coisa mais importante que isso? Quando que foi instituída a Eucaristia? Olha, como é narrado, né, por todos os evangelistas, Marcos, Lucas, João e Mateus, falaram da Eucaristia. Porque antes de ser levado ao sacrifício da cruz para a sua morte e nossa salvação, Jesus se reuniu com seus 12 apóstolos numa quinta-feira, como a gente vivencia na Semana Santa. E lá, o que fez Jesus com seus 12 apóstolos? Primeiro, ele lavou os pés dos discípulos, mostrando quão humilde ele era muito humilde. E depois ele decide cear com os seus apóstolos. Então ele reparte o pão, ele reparte o vinho e distribui para os seus 12 apóstolos. E ele não fez apenas isso. Ele pediu àqueles apóstolos que repetissem isso após a sua morte. Porque Jesus faz a sua última ceia com os apóstolos. Então neste dia foi instituída a Eucaristia e pede: fazer isto em minha memória. E é o que os padres, nossos sacerdotes, fazem até hoje nas celebrações das Santas Missas. Nossa repórter, ela tá com o ministro da Eucaristia. Vamos ver o que ele tem para falar pra gente? Aqui é Sofia Bosch, repórter por 1 minuto do Logados em Cristo. Estamos aqui com o ministro da Eucaristia. Gleidson Miranda de Albuquerque, ministro da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. E qual que é a função do ministro da Eucaristia? A função do ministro da Eucaristia é auxiliar o padre na missa, né? E uma das funções principais, né, que é levar a comunhão aos enfermos, né? Sempre auxiliando o padre. E como você se sente levando comunhão para uma pessoa? É uma sensação, né, de estar podendo, né, ser um instrumento, né, na vida daquela pessoa. Ser um instrumento de Deus para poder levar o pão da vida para aquela pessoa que está ali naquele momento recebendo. E em relação aos enfermos? Muitos deles, né, infelizmente, estão incapazes de ir até a igreja. Com a autorização do padre, a gente vai até a casa do enfermo, né, e leva a comunhão. É uma satisfação tão grande para mim, como ministro, em poder estar levando a Jesus, né, para aquela pessoa que tanto necessita. E a realização que eu vejo na pessoa que está recebendo é a mesma de quem está levando. Faz tão bem para quem está recebendo quanto para quem está levando a comunhão. Sim, com certeza. Obrigada pela sua participação, Gleidson. É com você, Esther!
Muito bacana essa entrevista, gostei muito. Então, bora continuar aqui a nossa entrevista com a Terezinha. E vamos perguntar, com qual frequência a gente deve comungar? Gente, domingo é o dia do Senhor. Por isso, todos os domingos nós devemos participar da Santa Missa. Lá nós fazemos a leitura da palavra. Mas antes precisamos nos reconciliar com Deus. Depois partilhamos a palavra e depois no altar sagrado, o corpo e o sangue de Jesus se torna consagrado através do pão e do vinho. Depois que isso acontece, brota dentro de nós um desejo muito grande de receber Jesus na hóstia, como sentiram também os discípulos de Emaús, que está lá em Lucas 24. Eles repartiram o pão e sentiram a presença de Jesus. Esse é o nosso sentimento. Porém, a Igreja Católica nos orienta que a gente faça a comunhão pelo menos uma vez no ano, que é na Páscoa do Senhor, como Jesus fez com seus discípulos. Mas lembrem-se de uma coisa: para receber Jesus, seu coração tem que estar livre do pecado. Então, nesse período de pandemia, temos ficado um pouco distante da comunhão. Muitas pessoas não têm tido a oportunidade de poder comungar, ainda mais o pessoal do grupo de risco, enfim. Tem algum problema estarmos afastados nesse momento da comunhão? Então, o Papa Francisco nos orienta que nesse período de pandemia, em que estamos impedidos de irmos até a igreja, que possamos fazer nossa comunhão espiritual, mas sempre após nos reconciliarmos com Deus. Mas hoje, as igrejas já estão voltando com 30% dos seus paroquianos, e aí, se você não é do grupo de risco e você pode ir até a sua igreja, vá lá para receber Jesus na comunhão. Terezinha, por que a gente tem que ser catequizado? Então, Esther, quando pequenos, nós somos batizados, né? E agora, quando a gente vai crescendo, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a nossa filiação divina. Por isso, precisamos catequizar essas crianças. Então, os catequizandos precisam conhecer um pouco mais sobre a vida, sobre a história de Jesus, sobre tudo que ele passou, conhecer sobre os mandamentos e tantos outros conhecimentos, falar sobre a Bíblia Sagrada, entender a importância do livro sagrado. Após estar totalmente preparado, é que nós podemos receber Jesus na Eucaristia. Então, a necessidade da catequese é fundamental para que nos tornemos irmãos em Cristo. E a última pergunta, tem alguma diferença em receber somente uma espécie na comunhão, ou seja, somente a hóstia, e receber as duas espécies, a hóstia e o vinho? Como explica o Catecismo da Igreja Católica, embora Jesus, na última ceia, tenha utilizado duas espécies, né, o pão e o vinho, mesmo recebendo uma única espécie, como nós recebemos, o milagre acontece de recebermos Jesus totalmente inteiro em nossas vidas e não deixamos de receber a graça. Muitas vezes existem na igreja algumas celebrações onde tem um grupo menor. O celebrante pode molhar a hóstia no vinho, mas não é necessário, porque quando é um número muito grande de pessoas, né, não existe tempo hábil para estar dando as duas espécies para os paroquianos. Mas vocês, quando receberam Jesus pela primeira vez, com certeza vocês receberam as duas espécies, porque é a primeira Eucaristia, então estava retratando a forma como tudo aconteceu lá na época de Jesus. Terezinha, foi muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom essa nossa conversa. Acho que o pessoal de casa também gostou. Tem alguma mensagem para deixar para os nossos adolescentes, para o pessoal que assistiu o vídeo? Pode falar aí. Então, gente, terminamos, né, mais um Logados com Cristo. Hoje a gente falou sobre a Eucaristia, né? E eu queria desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, assim que vocês ouvirem o nosso Logados com Cristo. Se cuidem, nós estamos ainda na pandemia, então fiquem em casa. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje e ficamos por aqui com mais um Logados em Cristo. Ah, já acabou? Infelizmente por hoje acabou, mas fique atento que sábado vai ter mais um programa sobre confissão com um convidado muito especial, Padre Primário Tavares Verdão, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Não vai perder essa, né?
E também, quem não assistiu ainda o nosso programa anterior sobre o batismo, corre lá que tá muito legal. E não se esqueça, deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe se você gostou desse vídeo. E não se esqueça, continuamos logados em Cristo, fique em casa. E a voz se porta por 1 minuto da... Por que você tá de costas? Vamos virar. Claro que não! Ah, já acabou? Distante, não. Não assistiu o... Era bom. Conta aqui você com a gente. Cheguei! Bom, Antes, porém, está filmando isso? De vários. Ai, Júlia, isso é horrível. Horrível. Tô horrível.